Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje são as raquetes que podem ser usadas por iniciantes e também por iniciantes intermediários. Tá? Nós vamos tratar de alguns modelos, de algumas opções e daquelas que são mais usuais e algumas que são problemáticas também, ok? Quando o assunto são raquetes para iniciantes e também para os jogadores que estão na fase entre iniciantes e intermediários, há alguns modelos que são os mais usuais, os mais conhecidos, alguns inclusive que são indicados por lojistas e às vezes também por professores de tênis. Nós vamos falar sobre esses modelos e quais são as vantagens e os problemas de alguns deles, ok? Para iniciantes, é muito comum você encontrar, principalmente entre os lojistas, a indicação de raquetes de grande potência para os iniciantes. Isso faz um certo sentido porque o iniciante ainda não tem a técnica, ainda não tem a musculatura desenvolvida, ainda não está com os seus movimentos definidos e uma raquete que dá uma potência maior ajuda a fazer a bola ir para o outro lado da rede. O grande problema disso é que as raquetes de potência têm algumas características que são bastante perigosas. E elas são, primeiro, uma rigidez muito alta, o que faz com que haja uma transmissão da vibração da raquete para o braço, punho, cotovelo e ombro. Outro problema é que o iniciante normalmente ainda não tem a sua musculatura do braço desenvolvida, e isso gera problema. E quando eu falo de musculatura desenvolvida, eu não estou falando daquele sujeito que tem o braço que parece um halterofilista, não é isso. Se você olhar para os principais jogadores de grande sucesso na ATP, você vai ver que eles não têm braços tão fortes, tão musculosos. Mas a musculatura deles já está desenvolvida o suficiente para usar uma raquete sem que ela afete ou que ela cause problema de dor no braço. Então esse é um outro problema entre os iniciantes, a musculatura ainda não está desenvolvida. E obviamente por ser um iniciante, é claro que a técnica ainda está em formação. E aí o que acontece? O jogador iniciante está mais propício a bater fora do ponto doce da raquete. E aí acontece aquilo que todos nós conhecemos como madeirada, bater fora do lugar, bater fora do ponto doce, bater com o aro da raquete na bola. E quando isso acontece, aquilo que já é uma raquete de rigidez alta e que transfere bastante da vibração para o braço, acaba aumentando. Por quê? Porque justamente por falta de ter uma musculatura desenvolvida, por causa de uma técnica ainda em formação, o que acontece? O sujeito acaba dando madeirada, batendo fora do local ideal e acaba transmitindo ainda mais vibração para o braço e quando ele se vê, quando ele percebe, ele já está com o famoso tênis elbow, tá? É bom a gente perceber que no caso das raquetes de rigidez muito alta, o sujeito não vai perceber isso jogando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele vai perceber isso vai se tornando algo cumulativo que vai aumentando devagarzinho até chegar num ponto que ele não consegue mais sequer segurar a raquete. E esse processo de lesão do cotovelo vai sendo feito gradualmente e ele não percebe. Eu gosto sempre de fazer aqui uma comparação, que é uma comparação muito conhecida de muita gente, que é aquela ideia de você colocar o sapo dentro da água e começar a esquentar a água bem devagarzinho. Ele não percebe, porque a água vai sendo aquecida de maneira muito lenta e quando ele percebe, ela já está quente demais, ele já não consegue mais sair e aí já está destinado a morrer naquela água sem chance. A mesma coisa acontece com a raquete muito rígida na mão de um iniciante. Ele não percebe, a hora que ele vai perceber, já está com a lesão instalada. E quem já teve tênis elbow sabe a dificuldade que é para você tratar, cuidar e restabelecer para poder jogar de novo. Tá? Então,
Essa orientação que é muito comum nos nossos dias, na maioria dos casos por lojistas, mas também por professores, alguns que acham, não, deixa eu colocar aqui uma raquete fácil de jogar na mão de um iniciante, que ele vai se dar bem, ele vai gostar e obviamente ele não vai abandonar o esporte, ela pode ter esse problema, ela pode ser um tiro no pé, tá? Muito bem, mas Prestige, se você está falando que raquetes rígidas demais não devem ser usadas, o que a gente pode indicar para um iniciante? E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou citar aqui para você 5 modelos diferentes de raquetes que são boas para iniciantes, mas que não têm essa característica de criar uma lesão muito rápido no sujeito, né? Não tem uma rigidez tão alta, não é uma raquete, não são raquetes que não dão potência nenhuma, são raquetes perfeitamente jogáveis, mesmo nas mãos de um iniciante, né? Mas não tem essa característica que é um perigo quando vai criando essa lesão paulatinamente, tá bem? O primeiro modelo que eu vou citar para você, para iniciantes, é a Red 360 Plus Extreme MP. Todas as raquetes que eu vou falar aqui para iniciantes e depois também para iniciantes e intermediários nessa faixa, são raquetes de cabeça 100 polegadas. Eu não vou falar das raquetes de cabeças menores que são mais exigentes. Todas elas são de cabeça 100, tá? Então já fique sabendo que todas as que eu citar aqui são de cabeça 100 polegadas. Essa primeira que eu citei é exatamente nesse perfil, cabeça 100, pesa 318 gramas já com cordas e tem uma rigidez de 66 e portanto não é uma rigidez tão alta, mas também não é tão flexível, tá? Essa raquete, a Red 360 Plus Extreme MP, é excelente para um iniciante, ele vai conseguir jogar com ela, mesmo que ele tenha um pequeno atraso aqui ou ali, o que é natural, mesmo que ele não tenha ainda uma musculatura tão desenvolvida, mesmo que a sua técnica não esteja ainda em formação, ele vai ser capaz de jogar com ela e ele não vai ter aquele problema que as raquetes de rigidez muito alta acabam causando de maneira gradual, tá? Uma rigidez bem mais baixa vai dar a ele o conforto, vai dar a ele as condições dele adquirir o desenvolvimento da musculatura, a técnica que vai estar se formando e daqui a pouco ele pode inclusive continuar com essa raquete, fazer alguns pequenos ajustes nela, um peso aqui e ali, uma corda mais assim, mais assada e ele vai poder inclusive continuar jogando com ela, que é uma raquete excelente, inclusive para jogadores já intermediários, tá? Esse é o primeiro modelo. Segundo modelo, Dunlop CX 400 Tour, mesma coisa, de tamanho de cabeça 100, mesmo peso, 318 gramas, mesmo peso das raquetes que são raquetes de potência e uma rigidez também de 66 como a Red Extreme MP, tá? Mesma característica e também vai dar as mesmas condições para um jogador iniciante de conseguir se desenvolver sem ter aquele fantasma do tênis elbow, tá? É claro que o sujeito pode ter alguma dificuldade e ser um jogador ainda muito cru e eventualmente ele pode adquirir um tênis elbow mesmo jogando com uma raquete não tão rígida. Mas nesse caso, no caso dessas duas que eu citei e das que eu vou citar em sequência, são mais difíceis de acontecer porque são raquetes menos rígidas, menos duras, que agridem menos a musculatura do braço. Terceiro exemplo é a Yonex V-Core 100. Essa tem um peso de 320 gramas com corda, prontinha para jogar, mesma rigidez, 66, mesma cabeça de 100 polegadas, também excelente para quem está começando e não vai te dar aquele problema que nós apontamos nas raquetes de rigidez muito alta. A quarta é a Prince Warrior 100, que também tem 318 gramas, essa tem uma rigidez de 65, um pouquinho mais baixa do que as três que eu citei anteriormente, e também vai te dar as condições para um bom desenvolvimento de técnica, de musculatura, sem essa rigidez muito alta que pode causar dores. E a última que eu vou citar para os iniciantes é a Wilson Clash 100, mesmo tamanho de cabeça, mais de 300 gramas, porque há a variação de peso.
Essa também tem 318 gramas, mas essa tem uma rigidez de 55 e, portanto, essa não vai machucar o braço de ninguém, né? Ela é um pouquinho menos potente do que as outras, mas ela vai te dar todas as condições para desenvolvimento de técnica, de musculatura, e você vai poder aprender a jogar, você vai poder se desenvolver e chegar rapidinho à condição de intermediário se você usar uma raquete como essa, tá? Deixei ela para o fim porque ela é a mais confortável das 5 que eu indiquei para iniciantes, ok? Vamos agora falar a respeito das raquetes para iniciantes intermediários, para quem está ali já chegando quase na condição de intermediário. Nesse caso, de novo, eu vou falar de alguns modelos, vou fazer menção aqui de 6 modelos para um iniciante intermediário, raquetes que são também usáveis por um iniciante, mas que são um pouquinho mais exigentes, que são um pouquinho mais voltadas para aquele que já tem um pouco de técnica desenvolvida, que já dá um pouco mais de controle do que as anteriores, né? E portanto seria mais indicada para um jogador que está entre iniciante e intermediário. Vou falar desses modelos. Primeira delas, a Red 360 Plus Speed MP. Cabeça também é 100, a mesma coisa, 318 gramas, mais uma rigidez de 64, um pouco mais flexível, ainda mais do que aquelas que nós falamos para os iniciantes. E, portanto, uma raquete mais confortável, que dá um pouco mais de controle. Uma raquete excelente para um jogador que está aí nessa fase entre iniciante e intermediário. Outro modelo, essa eu indicaria sem pensar duas vezes, é a Yonex Regna 100. Uma raquete que é de alto nível, uma raquete com uma construção excepcional. A Yonex preza pela qualidade dos seus produtos, e a Regna 100, assim como a Regna 98, que não está aqui no nosso escopo aqui da nossa conversa, nós estamos falando apenas da Regna 100, mas são raquetes que têm uma qualidade ainda superior. A Regna 100, cabeça 100, 312 gramas, um pouquinho mais leve, RA ou rigidez de 65. Excelente raquete, dá para um iniciante intermediário se desenvolver, inclusive com a possibilidade de fazer pequenas customizações e fazer com que ela seja uma raquete para usar durante muito tempo, tá? Excelente opção. Outro modelo, a Red Gravity MP 360 Plus, que é a versão atual, né? Também tem 312 gramas e tem uma rigidez de 62. Também é cabeça 100, mas tem uma rigidez bem mais baixa, dá mais controle, uma raquete confortável, uma raquete que dá as condições para um jogador iniciante intermediário se desenvolver durante um período muito longo. E assim como acontece com a Regna 100 da Yonex, uma raquete que é possível customizar para que você faça uso dela durante muito tempo, tá? Essa rigidez mais baixa ajuda muito nisso. Outro modelo, a Wilson Blade 100 versão 7. Essa é uma raquete também de cabeça 100, 318 gramas, já com cordas, e também uma rigidez de 62. Assim como acontece com a Gravity, uma raquete excelente para quem é iniciante intermediário e que também dá a possibilidade dele se desenvolver e, eventualmente, se ele chegar em uma condição já de intermediário avançado, ele pode manter essa raquete customizando ou, eventualmente, passar para o modelo Blade de 98, e aí você tem tanto o padrão mais aberto como o padrão mais fechado de 18 por 20, que vão te dar mais controle. Mas isso já para quem está chegando ali no intermediário avançado, tá? Outro modelo também da Wilson é a Pro Staff 61 100 versão 13. Essa raquete tem um pouquinho mais de peso, é 323 gramas, e tem uma rigidez 64, portanto também é uma rigidez aí bastante intermediária, não muito alta, né? E cabeça 100 também é excelente para o desenvolvimento nessa fase que nós estamos falando do iniciante para intermediário, tá? E a última delas, que também, como aconteceu com as iniciantes, eu indico por ser uma raquete ainda mais confortável, é a Wilson Clash 100
Pro, antigamente chamava Tour, hoje chama Pro. Ela é um pouquinho mais pesada, pesa 326 gramas, mas tem uma rigidez, como acontece com a Wilson Clash 100, que é mais leve, ela tem uma rigidez de 55, extremamente confortável, vai te dar uma boa condição para se desenvolver e também tem muita possibilidade de você fazer pequenas customizações e fazer com que a sua raquete seja uma raquete para usar durante muito tempo, se desenvolver e chegar lá no intermediário avançado, inclusive chegando em nível avançado, tá? Então, para resumir tudo isso que eu fiz aqui, tudo isso que eu apresentei para você, existem raquetes que são indicadas para iniciantes, por lojistas e por professores, que são rígidas demais. E aí você vai dizer assim, ah, mas Prestige, você então está dizendo que essa raquete não serve? Ela serve para quem já tem a musculatura desenvolvida, já tem a técnica formada e precisa de uma raquete de maior potência, embora não seja indicada para quem está em condição de ser um jogador muito avançado. Normalmente ele vai procurar mais controle do que potência. Mas eu não indicaria jamais uma raquete de rigidez tão alta, né, para um jogador que está com essas condições, que tem musculatura ainda não desenvolvida e principalmente que está com a técnica no início da sua formação, tá? É possível usar uma raquete de rigidez mais alta? É. É possível jogar bem e jogar em alto nível com uma raquete como essa? É claro que é. Mas é muito perigoso você dar uma raquete dessa nas mãos de um jogador que ainda não tem a técnica, que ainda não tem o preparo físico, que ainda não tem a musculatura desenvolvida. É um convite a ter problema de lesão, tá? Então essas são as raquetes que eu indico para iniciantes e para iniciantes intermediários. Não são as únicas, são apenas alguns exemplos, há várias outras que poderiam ser citadas aqui, mas eu citei algumas aqui para aquele que fala assim, puxa vida, eu gostaria de começar a jogar, mas eu estou com receio de usar aquela raquete que machuca tanta gente, por onde que eu vou? Esses são alguns exemplos que eu citei para você. Você pode usar sem a menor dificuldade e já aviso logo de início. Ah, o Prestige disse que se usar Red Extreme MP, Dunlop CX400 Tour, Yonex V-Core 100, Prince Warrior, Wilson Clash 100, sendo iniciante, você não vai ter lesão. É claro que isso varia de uma pessoa para outra. Às vezes a pessoa tem uma técnica muito em formação, ainda não tem ainda a dedicação que deveria e ele pode se machucar até com uma raquete de uma rigidez muito baixa. Mas aí não é o problema da raquete, ou seja, não é do equipamento, é um problema do próprio jogador. Isso é inevitável, não tem como você ter controle e nem tem como ter uma raquete ou algumas raquetes que são úteis para todo jogador. Isso não existe. Então é importante você saber isso, porque esses modelos que eu citei são mais confortáveis e são tão úteis quanto aqueles que são de rigidez mais alta e que sim, esses podem causar lesões, principalmente por causa da transmissão de vibração para o braço, que o jogador que ainda é iniciante nem percebe e quando ele vai dar conta da sua situação já está com o tênis elbow instalado, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.